E aí, tudo bem? Estamos aqui no Espaço RU e hoje com um convidado ilustre, professor Jean Ribeiro, que veio lá de Belo Horizonte para um evento especial aqui e concedeu para a gente esse tempo precioso para a gente trocar ideia aqui e continuar a nossa conversa que tivemos lá na live, lá no canal dele, no Instagram. Conversamos sobre branding, sobre o legado que a gente pode deixar como empresário através do brand. E hoje eu acho que a gente tinha que continuar aquela conversa. Foi que uma hora? Foi menos, 40 40 minutos, mas foi minutos. muito produtiva. Foi Depois, legal. muitas mensagens. O pessoal fala mais, então a gente está aqui para falar Para mais, né? falar mais. Para falar mais. E eu tenho, assim, comigo já a ideia do legado mesmo, sabe? O que eu vou deixar, não sei se é por causa da idade, o que é que eu vou deixar depois? Para o meu filho, para os meus netos, para a humanidade, para a sociedade e tal, né? E aí eu entendo que o que você faz é muito interessante quando a gente está falando de planejamento financeiro, que é essa ideia mesmo de você construir um legado, de você deixar alguma coisa para a sua descendência né, e pro, e, enfim, para o mundo. Mas antes da gente conversar, se apresenta, fala quem você é, o que você faz. Muito bem, eu sou professor. Eu acho que define muito bem, mas entretanto, um professor que hoje fala muito sobre educação e educação financeira, né? Okay. Hoje eu estou ajudando as pessoas, tenho a minha mentoria, minha consultoria, ajudando profissionais, empreendedores, para que eles possam, nessa área que é tão importante, não negligenciar as finanças e alcançar os sonhos, Ok. deixar o legado. Muito bom, muito bom. E aí, já entrando então no assunto, na prática, o que é um bom planejamento financeiro? E aqui a gente vai pensar tanto em termos pessoais, finança pessoal e empresarial. Como que Muito bem, você diria? Um bom planejamento financeiro tem essas características. essa pergunta é boa. Todo mundo, de pelo menos bons profissionais, vou falar primeiro pessoa física, já teve ou tem uma planilha, alguma forma de controlar os gastos, né? E a gente poderia olhar a ferramenta como algo muito bom, um aplicativo, algo até que utilize Uhum, inteligência artificial, até os próprios bancos, as fintechs, que fazem o seu controle. Mas a grande verdade é que um bom planejamento financeiro é aquele onde você aprende de forma estratégica a não se sabotar. uhum, Como assim? Você precisa elencar todos os gastos, todas as despesas e as receitas e acompanhar. Pode ser num papel. uhum. Agora, como? Desde que seja diariamente ou de 2 em 2 dias, para que você vá acompanhando esse processo. A planilha vai automatizar? Vai. Um aplicativo? Vai. Mas se você não debruça sobre ele, não entende o resultado que ele traz, ele não é um bom planejamento. Então, antes de se preocupar com a ferramenta, preocupa qual é o hábito, qual é a estratégia que você está utilizando para esse bom planejamento. A mesma coisa a pessoa jurídica. O cara vai lá, compra um software extraordinário, mas coloca para utilizar o software uma pessoa que talvez não entende muito bem. Ou até pior, contrata alguém, um bom software, a pessoa entrega as informações, mas ele não sabe ou não acompanha. Não vai adiantar. Então, um bom planejamento é aquele que você sabe se portar ou entende as informações e a necessidade que é para acompanhar e seguir ele estrategicamente. Trocando em miúdos, melhor ou mais importante do que planejar é monitorar, acompanhar, Com ter certeza. um hábito Né? de Ter o hábito. acompanhamento. Ou criar o hábito. É dessa forma, inclusive, que eu trabalho, porque as pessoas, a maioria das pessoas acha que entender de dinheiro é ter muito conhecimento ou precisa ter dinheiro para começar a entender das. Não, você precisa primeiro entender sobre comportamento, Ok. criação de hábitos. Qual é a lógica do dinheiro? Como é que as coisas funcionam, né? Ter esse raciocínio, esse pensamento, começar a pensar a longo prazo, ver qual que é o retorno dos Uhum. investimentos e dos gastos que você faz, tudo isso. Então, isso é o mais importante. Então, para começar, ter um hábito de controle, né? Interessante. Bom, e aí, dentro da nossa temática, legado, né? Esse planejamento financeiro, puxando um pouquinho aqui para o que a gente faz, né?
na estratégia empresarial do branding, né? Empreendedores, profissionais liberais, como é que eles podem construir algo duradouro, pensando a longo prazo, né? O quanto o branding, que a gente falou no outro encontro, pode ajudar nessa questão de, bom, eu faço meu planejamento, mas eu vou fazer ele a curto, médio prazo e longo prazo. Olha só, essa pergunta também é muito interessante. Eu falo muito com profissionais liberais. Uhum. Inclusive, há alguns dias à frente, aí, do dia 15, eu vou estar falando com psicólogos e terapeutas ocupacionais sobre finanças. E esse é um público que, logicamente, ele traz as pessoas para ele, ele vai crescendo, vai aumentando o ticket dele à Uhum. medida que ele entrega resultado diante das expectativas dos seus pacientes. Sim. E ele só consegue crescer o ticket dele se ele entrega valor. E aí, Sim. pensando no financeiro, se você não se organiza, se você não investe, se você não faz as suas finanças ou a gestão para que ela se desenvolva, você não vai conseguir deixar legado nenhum, né? Então, o legado ele é acompanhado de crescimento e uma entrega que faz sentido, olhando profissional, liberal, pessoa jurídica, empresário, né? Ah, eu sou um empresário que quero deixar um grande legado. Cara, as finanças vai de mal a pior, você nunca consegue se desenvolver, aumentar nada. Qual legado você vai deixar? Ou qual exemplo você vai deixar, né? Você está dizendo então que para crescer, ele não tem que meramente economizar, ele tem que cortar os gastos supérfluos, mas ele precisa aprender a investir, Com a certeza. valer mais, a ter mais valor. Olhando, eu vou falar agora, talvez muitos empresários vão entender. Quando o empresário olha para a questão financeira dele, ele tem uma grande parte que está, vamos dizer assim, dependendo de financiamentos ou dívidas a pagar, mas aquilo é para investir, para fazer o negócio dele crescer. Então, você ter dívidas, você se financiar, comprar maquinário, Uhum. se você trabalha com produção de alguma coisa, se você trabalha com serviços, comprar conhecimento, cursos, agregar o seu valor, isso é investimento, é uma despesa para investir para o seu negócio crescer. Agora, ela só precisa estar controlada e alinhada com as suas expectativas, com as suas receitas. Ah, eu tenho uma receita mensal de 10 mil, então eu vou fazer uma mentoria de 100 para pagar no próximo mês. Você tem esse saldo? Uhum. Não, então é ilógico. Agora, não, eu tenho a previsibilidade, eu tenho a gestão, então eu vou investir porque eu sei que, através, falando para pessoas de serviço, através desse investimento em conhecimento, em um curso, em uma Uhum. mentoria, eu sei que eu vou aumentar o meu ticket. Eu posso cobrar mais porque esse algo que eu vou aprender é o que os meus clientes estão procurando. Então ele passa a ter valor, a se desenvolver e, logicamente, vai deixar um legado. Muito bom. Bom, é aí que entra o branding, é um investimento em posicionamento, em alinhamento de valores, né? Não, Bem e é interessante. interessante que tem gente que chegou nesse estágio, né, de começou a investir conhecimento, só que ele ainda está abaixo do nível que ele poderia estar. Então, na minha visão, o brand é tão importante porque ele vai alinhar também. Muitas vezes, e Uhum. você conhece muito mais do que eu, o brand ele vai balancear também. Tem gente que quer ser acima do que ele é e Sim. precisa. Ah, então você precisa disso para chegar a tal, né? Precisa Precisa voltar desse um pouco, dar um investimento. passo atrás. É. E talvez o um está precisando aí. Nós vamos te posicionar melhor, Uhum. né? Então, o brand, na minha visão, também é um investimento para ajustar, para deixar um legado. Muito bom. E aí, pensando, né, médio, curto, médio e longo prazo, a gente tem a questão do lucro imediato. A maioria dos empresários, né, que a ideia de um leão por dia, né, o cara está visando um lucro imediato, mas ele está precisando mesmo desse lucro, né? Pensando então nessa visão de longo prazo, como que o planejamento financeiro ajudaria em termos de um legado sólido a longo prazo para diminuir essa ansiedade do lucro imediato? Essa é algo que acontece muito, infelizmente, porque a maioria das pessoas, por desconhecimento
Uhum. ou por falta de habilidade com as finanças, Uhum. ela acaba perdendo esse senso de entender o momento, de, opa, peraí, está me apresentando uma proposta de rendimentos de 30% ao ano. Hoje, inclusive, eu respondi uma caixinha, eu costumo abrir caixinhas ali de pergunta. Uma pessoa me perguntou: é possível em investimentos eu alcançar mais do que 20% ao ano? E aí, para onde, como eu respondo essa pergunta? Eu poderia Uhum. responder simplesmente não, sim, ou então faça isso, faça aquilo, como alguns influenciadores costumam dizer. E eu fui aos dados. Eu fui para a renda fixa. Renda fixa hoje que está assim, na melhor fase histórica, 15% da Selic, que é a referência, né, para rentabilizar as rendas fixas, só que você tem que descontar a inflação. Então, Uhum. basicamente, renderia 10% ao ano. E eu peguei o exemplo de 100 mil reais, vá acompanhando comigo. Então, só que existe uma lógica para você investir com segurança. Então, se 10% é renda fixa, aí eu peguei renda variável, bolsa de valores. Eu peguei, por exemplo, o título de bolsa de valores, ou papel, né, para ficar mais claro, que é a média da bolsa de valores, que é o BOVA11, né, que é Uhum. basicamente a média da bolsa. Deu 14,54% Uhum. ao ano. Melhorou. Uhum. Aí eu vou para criptomoedas. Foi para 17,57%. Mas um risco maior. Nas finanças ou na economia tem a máxima. Quanto maior o risco, Maior a rentabilidade. maior o retorno de investimento. Só se tem mais risco, você corre mais chance de perder Ok. o seu dinheiro investido. Enfim, dito isso, o que é que eu tenho que fazer agora? Pegar essas três médias, e quando eu pego as três médias, né, para juntar, por que eu estou pegando as três médias? Porque um gestor, um investidor, um empresário, um profissional autônomo consciente que estuda e tem a gestão financeira, ele vai balancear essas três Uhum. entre 70% da renda fixa, 20% em renda variável e 10% em investimentos de alto risco, que seria a criptomoeda, Criptomoeda, sim. a depender do seu perfil. Mesmo se você, na minha visão, tá? Que eu trabalho com educação de forma séria. Mesmo se você tem um perfil, o meu perfil é agressivo, eu gosto de investir em coisa que tem alto risco. Siga essa máxima, porque isso é pensamento de longo prazo. Então eu teria a média de 14,57 se eu fosse um cara muito bom, né? Acertando tudo isso. Sim. Eu teria um rendimento ao ano aí, para 100 mil, em torno aí de 14 mil reais Ok. ao ano. Então veja, e aí às vezes as pessoas querem muito mais acima disso. Uma outra caixinha que eu respondi também, que completa isso aqui, a pessoa fala, eu vi agora que a ação do Banco do Brasil está desvalorizada e com essa questão do governo, com a prisão do Bolsonaro, né, as pessoas pegam muito ruído e trazem aquilo para a vida deles e deixam de investir ou investem mais sem conhecimento. Uhum. E eu falei, cuidado, porque política trabalha com ruídos, não com informação. Sim. E a gente em finanças, a gente precisa trabalhar com informação, conhecimento, de forma séria. E assim você não corre esse risco de viver aí à mercê do que está acontecendo, do que os outros estão falando, mas com fundamentos. E aí eu vou repetir: 70, 20, 10. Se você seguir isso aí, você não tende a dar passos para trás. E quando você não dá passos para trás, na gestão, na profissão, na empresa, você deixa legado. Muito bom, muito bom. E vamos focar no âmbito pessoal. Como o planejamento financeiro pode fortalecer a autoestima da pessoa, né? Porque ela, né? Nossa, Porque a grana é uma coisa que balança a gente, né? A gente fica bem muito, muito. chateado. E além da autoestima, o potencial de liderança da pessoa, ok? Seja um pai de família, seja um executivo, um empresário, um profissional liberal. Olha só, eu vou até pegar aqui uma informação que eu postei, se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem, no meu Instagram, uma pesquisa, né? Uhum. E eu vou tentar dizer a fonte aqui também, se as minhas vistas permitirem, é que diz assim, a pesquisa, a fonte é da Social Sense Medicina, foi feita em 2016 lá nos Estados Unidos. Está no meu Instagram lá, prof.ianribeiro, você pode conferir. Que as pessoas que têm reserva de emergência, elas têm mais saúde mental. Uau. Então, às vezes a gente fala, não, porque se você tiver dinheiro, equilíbrio financeiro, você vai ser. As pessoas associam, não, isso é papo de influenciador,
Isso é ele querendo vender a mentoria dele, o curso dele. Eu vou fazer até um desafio para você que está assistindo. Talvez isso vai gerar até um corte. Eu vou fazer um desafio para você. Guarde um dinheiro durante 6 meses. Pode ser a quantia que for. A primeira coisa depois de 6 meses que você guardar esse dinheiro que vai acontecer é que você não vai querer gastar ele com coisas supérfluas que normalmente quando você não tem dinheiro você gasta. Uhum. A segunda coisa é, quando você vê que tem um dinheirinho guardado, aquilo vai te dar mais sensação de segurança. Uhum. E diante dos problemas, do caos, de tantas situações que nós vivemos, né? Então, eu estou te dando um exemplo para você colocar em prática para comprovar essa pesquisa científica que eu acabei de dizer aqui. Então, o fato de você ser organizado, o fato de você buscar se desenvolver, ter essa mentalidade em finanças, você vai ter mais saúde, mais controle emocional. E eu vou dizer, a gente está falando muito aqui, o título também é o legado, né? E falando de finanças, não tem como, se você é desestruturado, já tem tanta coisa para desestruturar a gente, né? Sim, Que a gente não consegue controlar. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, a gente não sabe se vai estar com saúde amanhã, das pessoas que a gente gosta, de tantas coisas, do governo, meu Deus, tantas coisas. Agora, se ainda assim você também, aquilo que você controla, você não faz o mínimo para controlar, aí você não vai deixar nunca um legado. Aí fica um caos, né? Aí vai ser um caos. E aí, pessoas que se planejam financeiramente, elas são mais inspiradoras? Elas, em termos de liderança, elas são mais inspiradoras? Sem sombra de dúvida. Uma vez que eu tenho mais segurança, porque o dinheiro traz segurança. Sim. E aí, calma, se você associa tudo, a questão espiritualizando tudo, a única segurança total que a gente tem é que a gente vai morrer. Sim. E que Deus isso é certeza. bom. Fica tranquilo com essa certeza. E que Deus é bom. Exatamente. Essas são 2 seguranças, né? E que ele não falha também. Agora, quando você tem dinheiro e controle, ele te dá mais autoconfiança. E não existe ninguém que influencia outra pessoa que não tenha confiança, autoconfiança, autoconhecimento. Engraçado que todos esses processos, né, de autoconfiança, de autossegurança, ele é desenvolvido por você a partir do conhecimento e de práticas que você vai exercendo, né? E ter o controle financeiro, esse pensamento financeiro, essa mente financeira te traz esses benefícios. Muito bom. Aí, algumas empresas, quando elas passam por crise financeira, né? A gente teve alguns casos no Brasil, um que me vem à mente mais recente foi da Americanas, né? Que criou um escândalo e tudo mais, e afeta a reputação da empresa, né? Então a gente pensando para associar aí a questão do planejamento financeiro, aí veio a crise. Aí o cara não vai se desesperar, ou vai se desesperar, aonde que o branding pode ajudar nesse processo, né? De, olha, eu tenho uma reputação para zelar, um planejamento novo para fazer. Como que a gente encaixa o branding nessa história aí? Olha só, eu acabei de ler uma matéria do CEO que foi contratado há menos de 1 ano, aliás, menos de 2 anos nas farmácias Pague Menos, que é a segunda maior rede de farmácias do Brasil. E ele já apresentou excelentíssimos resultados. E sabe o que ele fez? Ele foi até várias farmácias entender o que estava acontecendo. Por quê? Estoque estava ruim, a previsibilidade não estava boa, rotatividade estava... E ele percebeu que várias das farmácias que ele visitou estavam com as luzes apagadas, queimadas, local que não tinha para o funcionário poder tomar um cafezinho tranquilo. E ele foi, as gôndolas bagunçadas, foi identificando várias coisas. E ele percebeu, inclusive, ele trouxe até um exemplo nessa matéria que eu achei muito interessante, que um funcionário que identificou menos R$100 no seu contra-cheque demorava, em média, como um exemplo, né, 248 dias para ter o retorno. Ele falou, é impossível uma pessoa trabalhar satisfeita onde ele demora 250 dias para ter um retorno de algo que ele foi lesado. Sim. E aí chega para trabalhar num ambiente escuro. Ele chega para trabalhar num ambiente bagunçado. E ele vai piorar essa situação. Não tem um cafezinho. Não tem um cafezinho. Uma área de descanso. Aí a gente vai lá para o outro extremo. Por que a Google traz um ambiente, trazendo aqui o caso da Google, um ambiente descontraído para a pessoa poder brincar?
E é engraçado, eu já fui no escritório da Google lá em Belo Horizonte. Fomos. É verdade, a gente foi junto, verdade. Fomos. E o que sabe o que a gente... Eu não sei se você notou isso. Tinha tudo lá. Uhum. Mas nós vimos pouquíssimas pessoas lá naquele dia. Sim, naquele dia o andar estava vazio. O que eu percebi, na verdade? Não é que as pessoas não vão lá. É porque as pessoas estão comprometidas a entregar o trabalho. Isso. E depois que elas entregam o trabalho, elas têm o prazer de poder aproveitar aquilo que a empresa oferece. Porque ela sabe que tem um compromisso com a empresa que quer o melhor para ela. Né? E às vezes o empresário está visando lucro, às vezes não presta atenção, não vai lá na ponta. Eu achei tão interessante. E ele é um psicólogo de formação, mudou e começou a estudar finanças. E ele fala assim, que a matemática acompanha o comportamento. Eu achei tão interessante, porque ele falou assim, eu passei a ver coisas depois que eu estudei muito sobre finanças e associei as minhas experiências com a psicologia de comportamento humano. Então ele entende que não tem como você ajudar as pessoas sem que elas sejam recompensadas. E desde um ambiente agradável até financeiramente falando. Né? Imagina, e os números só melhoraram lá. E aí, você quer saber se isso funciona? Talvez a gente vai falar até com alguém que trabalha na Americanas. Entra na Americanas, depois dessa crise. Tá difícil. Atendimento ruim. Tá difícil. As lojas meio capengas. Até a qualidade dos produtos caíram demais. E você vê o pessoal... Organização de gôndola e tudo mais. É o reflexo. Então, se você é empresário, cuida dos seus funcionários, cuida do seu ambiente, porque eu tenho certeza que o resultado da sua empresa, financeiramente falando, vai melhorar. E aí, a gente até fez um vídeo falando sobre brand, inteligência emocional, brand e ambiente de trabalho, cultura de trabalho, né? Então, dá uma olhada lá no nosso Instagram, porque isso é brand, isso é alinhamento de valores, de propósito, conversar direito com a sua comunidade, né? Ter uma mensagem para passar de maneira positiva, mas não adianta você passar uma mensagem positiva, a pessoa vai lá e tá escuro o negócio. E eu achei interessante também, lembrando aqui uma outra parte. Aí se você, por exemplo, dependendo do nível que você está na sua empresa, às vezes você é o dono e aí tem alguma pessoa tomando conta para você das áreas ou de alguma área. Ele conta que um dia ele marcou com os subgerentes para conhecer umas lojas. Marcou 6h45 da manhã. Queria saber como é que os funcionários chegavam, como é que era aquela dinâmica. E o que aconteceu? Os subgerentes não chegaram. Ele tomou um bolo. O CEO da empresa. Os subgerentes não foram receber o CEO da empresa. Você imagina, se quem está diretamente gerenciando para poder identificar, para poder levar a equipe junto, ele não estava lá no dia que o CEO marcou? Então, esse é um alerta, porque se você, inclusive o Flávio Augusto fala muito isso, nunca saia do operacional. Sair do operacional não é você ficar ali fazendo o que quem você contratou tem que fazer. Sim. Por exemplo, se você contrata alguém para uma gestão financeira, para uma consultoria financeira, você vai entregar aquelas finanças à pessoa, entretanto, as decisões estratégicas você tem que tomar e saber por que você está tomando. E olhar se o cara está cumprindo o operacional direitinho, né? Dentro da estratégia. Basicamente isso. Legal. Três últimas perguntas que elas são, na verdade, a gente caminhando para o final, que elas são mais práticas agora. Então, primeira coisa, os melhores hábitos para gestão financeira, para planejamento financeiro. Vamos lá, falar em hábito. Por incrível que pareça, eu aprendi mais sobre a questão do hábito, que não tem nada a ver com finanças, no livro Hábitos Atômicos. Né? Só que ele serve para qualquer coisa, né? Sim. Serve para você fazer atividade física, melhorar a sua saúde, para relacionamentos, criar hábitos de comunicação e também hábitos financeiros. Mas hábitos para você ter êxito na gestão financeira, em finanças, é você cumprir aquilo que é necessário para você tomar as decisões estratégicas. Vou exemplificar. Você precisa fazer investimentos na sua empresa. Ou se você é um profissional liberal, você quer aumentar o ticket das suas consultas, do seu trabalho, dos seus honorários, e aí você precisa fazer algum investimento. A primeira coisa que você precisa fazer é controlar os seus gastos, ou ter a noção do que acontece para tomar essas decisões. E para isso você precisa ter uma dinâmica de hábitos para ter a informação correta. Quando eu vou... a maioria das pessoas que eu atendo, elas estão com problemas nos controles de gastos. Eu até falo que nas 4 fases em relação ao dinheiro que todo mundo se encontra,
A fase mais difícil é do controle de gastos. Por quê? E as 4 fases são endividamento, controle de gastos, criação de reserva e investimentos. Porque quem não controlou os gastos, ele se endivida. Quem não controlou os gastos, não cria reserva. E quem não controlou os gastos, por mais que ele possa investir, ele vai ter que tirar o dinheiro, perder dinheiro por tirar na hora errada, porque não controlou os gastos, seja para pagar uma dívida ou para uma dívida de emergência. E aí, por que é a fase mais simples e mais difícil? A gente muitas vezes negligencia as coisas simples por acharem óbvias demais. Se você precisa ter um hábito, então a sua estratégia de controle de gastos é: eu vou fazer o controle das minhas despesas e receitas de 2 em 2 dias. Pessoa física. Se é a pessoa jurídica, todo dia peça de quem está fazendo ou do seu software a relação do que você pagou e do que entrou. Acompanhe. Se você não tem tanta movimentação, pessoa jurídica, faça de 5 em 5 dias. Você, pessoa física, faça também. Converse sobre esse assunto com as pessoas que têm relação com você dentro da sua casa, que trazem despesa ou que trazem receita. Esse é um assunto que precisa ser conversado. Às vezes você, empresário, fala sobre coisas extraordinárias no âmbito do seu negócio e chega em casa e não fala de finanças. E aí, daqui a pouco, o cartão da esposa perde o controle, ou o filho perdeu o controle nas despesas. Não vai adiantar, porque você está sendo minado porque não criou o hábito de fazer controle de gasto. Então, essa é, para mim, ou é o hábito mais importante para você fazer. E aí eu dou até um exemplo, se você tem dificuldade. Olha que exemplo simples. Pega um calendário e você coloca num lugar bem prático, próximo de onde você passa todo dia, e você se comprometeu a fazer controle de gasto de 2 em 2 dias. Marca o X no dia 4 hoje. Então você vai ter que fazer no dia 2. Quando você estiver saindo lá e ver que aquele calendário e passou o dia 6 e você não fez... Dia 8 não fez? Opa, vai me lembrar, eu faltei 2 dias. E vai marcando o X. Porque o X no calendário, no local onde você passa sempre, é um gatilho para você criar um hábito. Uau. E é comprovado cientificamente. Eu não estou inventando isso, tá? Tem uma comprovação científica. E está lá no livro Hábitos Atômicos. Esse exemplo banal para você criar um hábito. E serve para qualquer coisa. Vamos deixar na descrição o link. Vamos deixar lá. Do livro. Eu comprei, comecei a ler, não terminei. E não criou o hábito. E não li. Então, estou atrasado, estou bem atrasado. Segunda coisa é conselhos. Conselhos para quem está começando, então, nessa ideia de planejar financeiramente. Você já deu um hábito em forma de conselho, né? Mas o que mais? Quem quer se planejar financeiramente precisa saber o que você aconselharia? Conselho, se fosse bom... Vamos vender? Você quer vender? Eu vou vender. Ó, clica no link aqui, brincadeira. Vai ser de graça, tá? Olha só. Talvez o melhor conselho... Eu vou tentar trazer aqui 3 tipos de personas, né? Você que está começando no mercado de trabalho, ou numa empresa, ou na sua atuação como profissional liberal, você precisa de conhecimento. Você precisa investir em conhecimento em finanças. Nenhum empreendedor, empresário, profissional liberal vai se desenvolver sem conhecimento financeiro. Eu não conheço nenhum. E às vezes a pessoa, o cara, ele pode até ser uma pessoa aparentemente não tão polida, não tão boa em comunicação, até não aparecer nas mídias, não ter domínio de muitas coisas, mas ele sabe muito bem para onde está indo o seu dinheiro. Essa é uma área que ninguém que quer crescer pode negligenciar. Então, você que está começando, conhecimento. Vou pegar você que está aí já empreendendo, já tem um negócio e talvez vive altos e baixos, você precisa se profissionalizar financeiramente. O que seria profissionalizar financeiramente? Chama alguém que é especialista, pede ele para fazer um raio-x e começa a desenvolver com ele, seja a sua empresa, o seu negócio, a sua atuação, através primeiro desse raio-x, desse diagnóstico, para você não errar mais, porque você está num nível que precisa se desenvolver.
Uma vez que você já está no mercado, você já é um profissional, você não erra mais pequeno, você não está começando, tem que se desenvolver, tem que alavancar. Então, busque um especialista, né? Talvez você vai tentar aprender por si só, vai demorar muito mais. Sim. Curta o caminho. Sim. Traga alguém que vai entender as suas dores de forma bem personalizada e vai trazer esse raio-x e alavancar os seus negócios. E eu vou falar para você que talvez já passou por isso e aí está no momento de mudar o patamar. Faça parcerias com quem já alcançou o resultado que você quer, financeiramente falando. Faça ali um brainstorm, faça uma visita técnica, se aprofunde mais nisso, faça uma parceria e isso vai levar o seu negócio a um próximo nível. Por que você acha que as pessoas vão para o Alphaville, por exemplo? Você acha que eles vão para lá porque eles ficam mais bonitinhos? Uhum. Eles vão para lá porque lá é um local de crescimento, de negócios, altos negócios, é um ecossistema para isso. E aí, Alphaville ficou um brand. E Alphaville vai deixar um legado, ou está deixando já um legado. Sim. Então, dificilmente alguém que está num patamar, e aí, vou trazer até para as outras realidades da sua cidade, das pessoas do seu negócio, né? Então, um exemplo, você é um dentista, e aí você quer partir para o próximo nível, mas você sempre está com gente abaixo de você, e aí contrata o brand, a RU, para você entender aonde você precisa chegar. É isso aí. Melhorar seu posicionamento, né? Você vai conseguir. Então, você viu que eu dei 3 conselhos, tudo tem a ver com finanças, eu não falei nada técnico. Olha que interessante. Mas falei sobre conhecimento e busca de pessoas que tenham conhecimento para levar você para um próximo nível. Falando disso, semana que vem estou querendo ir lá para Alphaville, lançamento de um DVD lá, só para sentir o clima, sabe? Só para receber o clima é bom, eu já fui. Receber a vibe da galera. O clima é bom. Muito bom. E por fim, Jean, qual é o maior erro de quem começa a fazer a gestão de dinheiro e como fazer para evitar cair nessa armadilha, nesse erro, que para você seria o maior? Essa pergunta é boa. E eu estou pensando aqui em qual seria o maior, porque é tão fácil a gente cometer erros na questão financeira, mas eu acho que o maior, e aí eu vou falar tanto para a pessoa física e depois pessoa jurídica, mas tem o mesmo sentido. Eu vou exemplificar como pedagogo, nós somos. Sim. Eu quero falar para você como se fosse uma criança. Ok. Às vezes é só o que vai fazer funcionar. Imagina, Joãozinho, você está aqui. Que ótimo. E aí, Joãozinho, você quer estar aqui. Esse é a capacidade do Joãozinho, esse é onde o Joãozinho quer estar. Esse exemplo que eu dei, eu estou falando de despesas e receitas. Enquanto você não estiver assim, ó, esse é você, esse é a sua receita. Enquanto você não estiver abaixo do seu padrão de vida que você acha que pode, você não vai prosperar. E faça um recorte até para um exemplo. Tiago Brunet, teólogo muito conhecido, Sim. Gosto muito dele. Em 2014 ele quebrou, ele conta. E passou uma fase muito ruim. E ele começa, como todo empreendedor, passa por dificuldades. Em 2017 ele começa a virar o jogo. E começa a prosperar. Ele chama a esposa dele e fala assim, Janine, é o seguinte, as coisas estão melhorando. Mas eu queria que nós fizéssemos um compromisso aqui de não acompanhar a nossa melhora. Ele fala que gosta muito de relógios e ela de bolsa. Quem não, né? Sim. Mulher bolsa, homem relógio, muito comum. E eles se comprometeram a não comprar nenhum relógio acima daquele padrão, a nenhuma bolsa, enfim. Ele falou que ficou 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 só disparando em crescimento nas vendas dos produtos que ele fazia. E ele continuou de aluguel. Ele continuou com o mesmo carro que ele tinha, eu não me lembro mais o nome do carro, mas não era um carro bom. E não teve nenhuma compra que fosse mostrar que ele era acima daquilo que ele estava. Só investiu a grana. Foi investindo no negócio dele. Sim. Reinvestindo no negócio, guardando dinheiro e tal. E aí, esse talvez seja o maior erro. E a maior dificuldade, porque é muito difícil quando você
sei lá, conquista um contrato, começa a subir o seu patamar. Imagina, por exemplo, você começa a cobrar suas consultas R$100. De repente você melhorou, foi para um outro lugar, você começa a cobrar R$200. Você praticamente dobrou. Só que não. Talvez você foi para um lugar que seu custo é muito maior, você tem que investir num público tá diferente. pagando mais imposto. Enfim, mudou a alíquota porque aumentou, né? O Luciano Hang também fala, né, que por muito tempo ele foi filho pobre de empresa rica. Sim. Empresa faturando milhões e ele não tirava dinheiro da empresa, reinvestindo, até chegar um ponto que aí ele pôde colher os frutos. Isso a gente só consegue com pensamento de longo prazo. E é muito difícil. Então, o erro que eu já cometi, inclusive eu estou escrevendo um livro, do -1000 ao 100.000, uma história real e possível. Eu conto da minha fase saindo lá da minha cidadezinha do interior, indo para a capital, chegando a ser um gestor de uma multinacional muito cedo, com 25 anos, ganhando muito bem, e acabo saindo de lá todo quebrado, todo porque eu quis viver acima ainda do patamar que eu estava, e foi várias coisas que aconteceram para eu mudar essa mentalidade, e tenho aprendido ao longo do tempo. Imagina, ainda é muito difícil, né? Hoje eu tenho algumas condições de situações que eu poderia fazer, e eu ainda faço abaixo da minha condição porque eu tenho um planejamento de onde de fato eu quero chegar. Então eu tenho um planejamento de médio prazo e de longo prazo, e o meu pensamento de curto prazo é simplesmente fazer a minha empresa crescer. Então, guarda o dinheiro, segura a ansiedade. Segura a ansiedade, segura o consumo. E aí, assim, tem um conselho que é muito bom, até para complementar, que a gente até brincou agora de Alphaville. A gente tem que se expor a ambientes que está acima da gente e tal. Expor a ambientes, por exemplo, eu às vezes saio e gosto muito de tomar um café. Eu gosto de ir num lugar bacana. Sim. Um lugar agradável, que tem pessoas agradáveis, um público agradável, enfim. Entretanto, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, o recurso que eu estou fazendo, e eu não vou viver a vida de muitas pessoas que estão ali, às vezes sufocadas, mantendo um padrão que não é o dele. Eu mantenho um padrão de simplicidade, gostando de coisas boas, baratas. Ok. Basicamente isso. Muito bom. Muito bom. Eu aprendi muito. Acho que tem muita coisa ainda para fazer nessa área, muita mesmo. Eu acho que essa troca, essa ideia de a gente falar sobre deixar legado, é um momento de ajudar, né, as futuras gerações e mesmo a nossa geração. Ainda dá tempo, né? Dá da gente fazer tempo. Muita coisa e tal. Então, fica aí acompanhando, porque tem mais coisas para acontecer. Talvez mais lives, talvez mais episódios de entrevistas, quem sabe um infoproduto chamado Legado, sei, de repente, para ajudar, para contribuir. Já anotei aqui. Já anotei. Ok. Gente, foi legal receber aqui o Jean. Muito obrigado, Jean, no Espaço RU. E a gente se encontra, a gente se vê em próximos episódios com outros assuntos para a gente espalhar aí essa boa notícia de que a gente precisa desenvolver a nossa vida pessoal e o nosso negócio para deixarmos um legado. Prazer meu estar aqui, com certeza. Eu acho que toda vez que a gente conversa sobre esse assunto, a gente está contribuindo, a gente aprende também. E se você está assistindo aí, seja todo esse material ou um pedaço dele, é importante você assistir tudo, né? Mas deixa nos comentários também o que você acha, se já passou por algumas dessas experiências, qual a sua experiência com dinheiro, com brand, porque todo mundo quer deixar um legado. Então, deixa o seu comentário aí. Valeu, um abraço, gente.